Você sabe qual a diferença entre dor muscular, dor articular e dor nervosa? A gente falou isso no vídeo passado, tá? Uns vídeos atrás a gente comentou um pouquinho sobre os tipos de dores. A dor muscular é uma dor onde você vai sentir ela muito no músculo, né? Na região que você vai estar contraindo, vai estar alongando, então você vai sentir ela de forma muito mais intensa. Tá? E essa dor, para a gente poder tratar ela, é uma dor onde a gente precisa muitas vezes alongar essa musculatura, né? Então preciso afastar a origem de inserção, separar a fibra muscular para você conseguir sentir um alívio, principalmente se você tiver com uma contratura muscular. Tá? Evidente, a contratura muscular, se a gente traciona muito e ela estiver muito retesada, muito contraída, a tendência é que essa contração vai aumentar um pouco. Imagina que é um nó, um emaranhado de fibra. Se eu puxo esse nó, a tendência é que esse nó aperte mais. Então a ideia é que a gente mobilize essa estrutura, então eu vou fazer uma liberação miofascial, vou trabalhar essa tensão muscular e depois eu vou alongar essa fibra para ele relaxar a musculatura. Lembrando que o efeito secundário do alongamento é o relaxamento muscular. Se eu tiver uma musculatura que está atrofiada, que está fraca, que a gente não tem um fortalecimento muito legal, a tendência é que eu vá fortalecer essa musculatura. Isso também funciona para problemas crônicos. Então, se eu tiver um problema crônico dentro de uma musculatura, a tendência é que ele não receba a vascularização da forma adequada. Se ele não está recebendo vascularização, o que eu preciso fazer? Aumentar a vascularização. Aí terapias quentes, de movimentação, de mobilização e de força muscular vão ser o que vão ajudar mais essa musculatura a cicatrizar, a aliviar essa dor. Então a gente tem vários tipos de dores musculares, acho que mais ou menos o que a gente podia falar sobre a dor muscular é isso. Sobre a dor articular, o que a gente vai ter? A dor articular, ela pode definir e caracterizar um envelhecimento precoce da sua articulação. Então, por exemplo, artrose, algumas artrites, que são doenças autoimunes, mas alteram a superfície óssea, todas essas são lesões que normalmente vão acarretar, lesionar e machucar toda a superfície óssea. Então, essa articulação, para que a gente consiga ter um melhor deslizamento, uma melhor lubrificação, a realinhar essa superfície, eu preciso mobilizar essa articulação. Então, um exercício, por exemplo, de isometria, para quem tem dor articular, não é tão interessante. O mais interessante é você fazer o deslizamento, é você trabalhar a amplitude dessa superfície articular inteira. Então, se você pegar um punho, por exemplo, você tem que trabalhar essa amplitude inteira para você diminuir, para você aumentar essa lubrificação. Por quê? A superfície articular, ela só ganha lubrificação com a movimentação. Então, por que você pega, por exemplo, um lutador de taekwondo que consegue chutar na cabeça do adversário, uma bailarina que consegue abrir espacate? Por que ela faz isso? Porque ela foi lubrificando gradativamente aquela articulação a ponto dela conseguir abrir aquela perna, ter uma abertura articular tão boa a ponto dela não sentir dor ou ter uma lubrificação onde a superfície desliza mais fácil. A mesma coisa acontece em praticantes de artes marciais que usam a perna ou chutam de forma muito alta, né? Porque eles vão trabalhar toda essa articulação com uma lubrificação e com uma amplitude que todo dia ele chuta, vai 100, 200, 300 chutes por dia, gradativamente essa repetição e essa lubrificação articular fica mais fácil, mais ativa nele. Então, para a gente melhorar a articulação, as dores articulares, é interessante que a gente trabalhe toda a questão de mobilização, tá? Então, essa ativação articular, ela naturalmente vai definir uma patologia que melhora com a movimentação. Sendo assim, provavelmente, grande parte, assim, sei lá, 80%, 90% das patologias articulares são crônicas. Elas têm episódios de agudização, mas elas são crônicas. As dores neurológicas, as dores nervosas, tá? Elas acontecem por quê? Muitas vezes por uma compressão de inervação, ou por um crescimento dessa inervação, ou muitas vezes por um excesso de estímulo doloroso. Então, se ela tem um excesso de estímulo doloroso, ela vai sentir mais incômodo. Para todos os sintomas que a gente vai ter, a dor neurológica, ela normalmente melhora quando a gente desprograma o sistema nervoso. E aí eu posso trabalhar uma mobilização articular mais controlada, eu posso trabalhar muito mais com a acupuntura, que vai desprogramar essa sensibilidade, eu posso trabalhar também com patologias anti-inflamatórias, né? Técnicas e abordagens anti-inflamatórias, onde a gente vai diminuir essa inflamação. Então você pega, por exemplo, patologias como o neuroma de Morton, onde você tem um espessamento da inervação, e aí eu vou tentar trabalhar de forma anti-inflamatória para diminuir esse espessamento. Síndrome do túnel do carpo, onde você tem o tendão sendo mais grosseiro, mais rústico, mais inflamado, e aí ele vai esbarrar na inervação, vai dar essa sensibilidade alterada, e aí eu tenho que desinflamar esse tendão para aliviar essa inervação, né? Ou até a própria hiperestimulação do sistema nervoso periférico. E aí eu colocando agulha, a tendência é que eu vou liberar uma série de hormônios e vou fazer com que a informação que essa inervação esteja passando seja um pouquinho mais amena, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais diminuta. E aí você vai conseguir ter
um alívio dessa dor, um alívio dessa sensibilidade excessiva. A dor neurológica, ela também pode vir por ausência de sensibilidade, onde eu não consigo mais ter uma sensibilidade ou na ponta do dedo, ou na região que foi acometida. É muito comum também, em pós-cirúrgicos, né, você ter na cicatriz, onde você passa o bisturi ali, você ter a ausência de sensibilidade naquela região. Ou, se você tem, por exemplo, uma cicatriz que está aqui, tá, eu cortei aqui essa região, eu passo o meu dedo aqui nessa região e o paciente vai referir como se eu estivesse passando o dedo na outra região, ou do lado, ou em cima, ou embaixo. Então isso é bem comum, porque a inervação acaba perdendo aquela função naquela região e a que está do lado acaba absorvendo aquela função. Então é bem comum a gente ter esse tipo de alteração e é importante que a gente trabalhe com essas vias de tratamento para dores neurológicas também, tá? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dor que você não está conseguindo definir, não está conseguindo caracterizar de forma adequada, escreve aqui nos comentários que eu vou tentar responder para você, tá bom? Valeu!